Pegue sua Bíblia, abra em 1 Pedro capítulo 5. Amém? Hoje Deus colocou o povo certo aqui. A unção para você mesmo. Amém? Primeira Pedro capítulo 5. Versículo 10. Vou ler na versão King James, tá bom? Não que seja hoje a mais correta, mas é a nossa versão. Sede sensatos, vamos versículo 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rungindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que têm em todo o mundo estão atravessando os mesmos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todo o sempre. Amém. Você sente em nome de Jesus. Tenta tirar o eco para mim. Amém? Estou aqui anestesiado pelo Espírito. Estou anestesiado pelo Espírito. Amigo, me dá retorno e tira o eco para mim, por favor. Está me atrapalhando o eco. Temos 1, 2, 3, 4, 5 expressões em 1 Pedro. 5 expressões. Retratando a mesma coisa. Eu fiquei maravilhado em analisar 1 Pedro aqui. De como é que pode 5 versículos falando da mesma coisa. Exortando a igreja a entender o que significa o sofrimento de Cristo. Amém? Só dá mais um pouco de retorno para mim. Nós estamos diante de uma palavra que não é fácil de entender, porque não se entende a Bíblia teologicamente, e nem se entende a Bíblia racionalmente, mas se entende a Bíblia espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, nós temos que ter experiência para que possamos entendê-la. Você pode pegar um cristão, por máximo que ele seja inteligente, estudado, dá a Bíblia para ele ler. Dá a Bíblia para ele ler. Ele vai falar que não entende. Sabe por quê? Porque a Bíblia, você só vai entendendo ela na medida que você for vivendo a sua fé em Cristo Jesus. Ela vai se revelar para você. A Bíblia se revela para mim.
a palavra de Deus ela se expõe a mim, desde que meu coração está sendo exposto à minha fé. Existe algo entre o seu coração e o coração de Deus que você necessita entender aqui. É que quando nosso coração está colocado na direção certa, independente das lutas, aflições e tribulações que nós estamos passando, quando mantemos o nosso relacionamento de coração para coração com Deus, suportar as aflições e fazer o que é correto e certo se torna mais fácil. A maioria dos cristãos, quando as tribulações, os ventos chegam na sua vida, e às vezes é um presente que Deus quer dar para eles não entendem. O Senhor Jesus, quando Ele decide te conceder um dos maiores presentes na sua vida, e você não consegue compreender esse presente, você o rejeita, é quando Ele quer compartilhar com você as aflições dEle, os sofrimentos dEle. E os cristãos, por ser muito carnais, e por não entender o Evangelho, eles não aceitam essa dádiva de Deus. Os sofrimentos de Cristo, por mais contraditório que seja essa palavra, é um dos maiores presentes que você pode ter na sua vida. É um dos maiores dons que Deus concede a um homem ou uma mulher na terra. É o sofrimento de Cristo. Existem vários tipos de sofrimento que nós passamos na vida. E o sofrimento de Cristo, ele também tem as suas categorias. Essas categorias dos sofrimentos que Ele te concede como dádiva na sua vida, são experimentadas por níveis, que nem todos vão ter a mesma proporção desse dom, mas todos os que são fiéis terão o mesmo dom. Repita comigo. É um dom ser participante dos sofrimentos de Cristo. Sabe, apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, para Timóteo, capítulo 2, ele fala assim, ó, sede participantes dos sofrimentos de Cristo comigo, do Evangelho. Existe uma alegria, que esse nível de alegria, esse tipo de alegria, só terá ela aqueles que decidirem ir mais profundo no Evangelho, aqueles que querem conhecer o Senhor mais profundo, aqueles que querem servir a Ele de todo o seu coração. Servir a Deus de todo o coração não é uma tarefa fácil na sua vida. É uma das tarefas mais difíceis. É servir a Deus de todo o nosso coração. Porque para você servir a Deus de todo o teu coração, existem processos que vão se desencadear na sua vida, até que isso seja verdadeiramente assentado em você. E esses processos, procurando uma palavra para te falar, para tentar te explicar o que está no meu espírito. Esses processos não são fáceis de entender. Porque dentro dos processos que se desencadeiam na nossa vida, para santificar a nossa fé e manter nosso coração, nosso altar nele, ou preparar nosso altar para Ele, esse processo nem sempre vai ser bem-vindo na sua vida. Há processos e processos. Mas nenhum processo, por mais duro que seja, curto ou longo, pode ser comparado com os benefícios que vamos receber após suportarmos os processos
que pela nossa fé em Cristo, teremos que suportar nessa terra. Acho que você entendeu. Quando você compara os sofrimentos compartilhados com o sofrimento que ele viveu, não terá nem comparação. Não tem nem como falar. Não temos nem como competir ou refutar contra ele. Porque nada pode se comparar ao que o nosso amado e desejado de todas as nações fez por nossas vidas. Os sofrimentos, ele tem seus muitos propósitos na nossa vida. E todos que estão aqui dentro, principalmente aqueles que se disponibilizaram e aceitaram a sua unção, desde o diácono ao bispo da igreja, ao apóstolo da igreja, você deve entender uma coisa: que os sofrimentos, eles nunca vão deixar de estar presentes em nossas vidas. Se você procura o Evangelho para se livrar dos seus sofrimentos terrenos, pode ser que ele te conceda uma boa oportunidade para isso. Mas ele não vai te livrar do compartilhamento dos sofrimentos do nosso amado. Porque você tem que entender que o chamado em Cristo Jesus, ele não é parcial para você. Não existe uma vocação para a salvação parcial. O que eu quero dizer com isso? Que quando Jesus se chamou, ele falou assim para você: largue tudo e siga-me. Quando ele te chamou, ele falou: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele te convidou: venha para um caminho de morte comigo que vai te levar para a vida eterna. Porque carregar a cruz não tem nenhum outro sentido a não ser morte. Morte. E nós temos que entender que existe dois tipos de morte: a morte espiritual, existe a morte física. Eu posso colocar até uma terceira morte, que é a que eu quero falar, que é a morte para a sua carne. Então, quando eu olho para essa expressão de Jesus, para vocês carregar a cruz de vocês, nós podemos ver que existe algo tão profundo, que ele não fala só de uma morte por seus desejos, por seu eu, para a sua carne, mas ele está falando também de uma decisão final que todo cristão tem que entender, que por causa da sua fé você pode passar isso a qualquer momento da sua vida. Nós estamos falando literalmente de uma morte do corpo, uma morte por causa da nossa fé. Perder sua cabeça, ser fuzilado, receber uma sentença de morte quando você estiver na missão em outros países. Eu não vou poder fazer nada por você, só vou poder orar: Deus, recebe a alma desse santo, porque ele está melhor do que eu. E ainda vou ficar com inveja de você, porque teu galardão vai ser muito grande. Porque morrer pelo nome dele, posso ganhar 1 bilhão de almas, gente. Não existe nenhum galardão maior do que esse. Eu acho que o Evangelho é tão profundo que só podemos entender sua profundidade quando Deus nos leva aos vales mais profundos dos sofrimentos nessa vida. Que somente seu espírito nunca conseguirá ver com clareza os significados mais elevados e mais profundos do que simboliza o sofrimento de Cristo para vocês, a não ser quando o próprio Cristo compartilhar com você os sofrimentos dele. Quando eu falei existem categorias para o sofrimento de Cristo e categoria para os nossos sofrimentos pessoais, é uma coisa a ser pensada.
E por que Deus ele vai colocar níveis de sofrimento e categoria no sofrimento dele? É porque cada um tem uma medida de fé. E essa medida de fé que você tem, que Deus te deu já como dom, é uma dádiva que já veio de Deus, que Ele já sabe o que existe dentro de você. Porque Ele te deu esse dom. Paulo diz, Efésios capítulo 2, versículo 6, isso não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus, é uma dádiva. A fé, ela se origina em Deus. Ela vem de Deus. Se nós formos abrir aqui para falar de fé, é uma coisa maravilhosa, uma das coisas mais lindas a ser falar. Mas deixa aqui que você já sabe bastante coisa de fé. Mas essa fé que você recebeu, tu recebeu ela não foi para viver bem. Você não recebeu ela só para triunfos nas coisas dessa vida. Você recebeu essa fé, sabe para quê? Fala para quê? Para glorificar o nome daquele que te convocou para a tua eterna salvação. O maior objetivo da fé cristã é glorificar o nome de Cristo. Glorificar o nome daquele que efetuou uma obra, que só podemos honrar essa obra de uma única forma, é por intermédio da fé. Tu pode dar o seu corpo a ser queimado, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13. Você pode dar todo o teu dinheiro aos pobres, mas se você não tiver o amor que vem por intermédio de uma verdadeira fé, você nunca poderá glorificar o teu Deus. Amor e fé não se separam, da mesma forma que amor e esperança não se separam. Um sempre auxilia e edifica o outro. Como diz a Bíblia, quando um está fraco, o outro ajuda a levantar, porque o outro está forte. É melhor ser 2 do que 3, porque o cordão de 3 dobra, é mais difícil de se arrebentar. Quando andamos com fé, amor e esperança, uau! Que poder sobrenatural existe em você. Mas esses 3 têm que ser edificados, embora você já recebeu isso em você. Porque já pertence à sua nova natureza em Jesus Cristo. Já está nos códigos do teu espírito, nascido de novo da glória. Mas agora isso precisa, sabe ser o quê? Trabalhado. E o Espírito de Deus, ele vai trabalhar na sua fé, na sua esperança, no seu amor. Para preparar você para suportar uma das maiores dádivas que um cristão pode receber do Senhor, o compartilhamento dos seus sofrimentos. E você não pode misturar os seus sofrimentos terrenos, seus, com os deles. É incomparável. Enquanto você não amadurecer na sua fé, você vai ficar sempre bem distante dessa dádiva que eu quero te falar, e você vai entender o benefício desse sofrimento. Enquanto ainda você continua chorando, e duvidando de Deus, e vacilando na sua fé, por causa dos seus sofrimentos terrenos, por causa das coisas que não estão do teu jeito, é por causa do dinheiro que falta, é por causa da comida que falta, é por causa da luz que não está paga, é por causa disso, é por causa daquilo ali, é por causa daquilo. Isso ainda te perturba ao ponto de você deixar o senhorio de Cristo de lado, impede a sua obediência completa ao Evangelho, você ainda não está maduro o suficiente para participar de uma verdadeira intimidade de comunhão profunda com o Espírito Santo. Quando você aprende a suportar os seus sofrimentos e andar em alegria com Cristo, com a palavra, buscando Ele, se alegrando nele, honrando Ele acima de todas as coisas, Ele está te preparando como um vaso para honra, não para desonra. Os vasos para desonra vivem na melancolia das suas próprias dores. Irmãos, quem disse que Jesus chamou você para te dar um casamento feliz? Me mostra aqui na Bíblia.
Aonde está que Jesus te ama para te dar um casamento feliz? Lê aqui para mim, me procura aqui, me dá aqui uma palavra aqui. Me dá no evangelho aqui. Ele não tem essa promessa para você. Ele está prometendo para você que a sua obediência a Ele pode trazer felicidades inefáveis na sua vida. Mas também por causa do nome dEle, você pode perder até teu próprio cônjuge. A tua própria família você pode perder. Ele disse que por causa do nome dEle vai haver divisão numa casa. Que ele trouxe espada. Que por causa do nome dEle verá 2 contra 3, 3 contra 2, pai contra filho, filho contra pai. E quando as pessoas estão pegando o evangelho, calma, entenda o que eu estou falando, não me julguem antes, não faça corte depois no YouTube não, hein? Entenda. Que o evangelho não foi feito para fazer uma igreja da família. Que os seus verdadeiros irmãos você vai encontrar no Espírito aqui dentro. Tua família, da carne, do teu sangue, terá que se converter. Você vai lutar por isso. Você vai lutar pela conversão deles. Você vai lutar. Mas lembre-se, aqui está a sua família. Aqui está os seus irmãos. Quando uma mulher vem com o espírito de idolatria para idolatrar Maria, falou, bem-aventurado os seios que te amamentasse, o ventre que te gerasse. Oh, Jesus, não. Antes, bem-aventurados os que ouvem e praticam a vontade de Deus. Aí ele fala, quem são meus irmãos? São os que fazem a vontade de Deus. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Ele está dando um modelo para você que, Maria não é minha mãe verdadeira. A minha mãe verdadeira, aqui ó, o bispo, é o pastor. Ué, está chamando de mãe? Não, moço. Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Essa é a sua família. Nós temos que entender que o evangelho é um custo muito alto. Que com todas as tribulações e diversidade que nós estamos passando aqui, que passamos no Brasil, passamos pela essa causa da santidade, nada se compara com o peso de glória que há de ser revelado em nós. Sabe o que Pedro está falando aqui? Ora, o Deus de toda graça que vos convocou a sua eterna glória em Cristo, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, na tradução antiga da Almeida, depois que vocês sofreram por um curto tempo. Sabe por que ele coloca essa expressão? Ele está usando a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 8. Porque eu tenho para mim que as meras tribulações que nós passamos nesse mundo não podem nem se comparar com o peso de glória em que nós há de se revelar. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Ele está falando meras tribulações. Espera aí. Aí eu coço a minha cabeça, sabe por quê? Porque quando eu entro em 2 Coríntios capítulo 1 e 2, essas meras tribulações que ele chamou, em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, ele vai demonstrar algo tão profundo das tribulações dele, das angústias que ele passou, o sofrimento, que ele falou, chegou ao ponto de desesperar da própria vida, de não ter mais nem esperança de viver, porque já tinha uma sentença de morte sobre ele. E ele chama isso de meras tribulações. O que esse homem tinha, irmão? De chamar a beira da morte de uma mera tribulação. Sabe o que ele tinha? Fala o quê? Ele tinha o que todos vocês podem ter, mas não na mesma dimensão, na mesma proporção. Mas todos vocês podem ter isso que eu vou falar agora. Uma revelação pessoal da glória de Cristo em vocês. Por isso que Paulo diz, Cristo em nós, esperança da glória. Porque Paulo foi o que mais falou da glória de Deus. Porque a categoria dos sofrimentos de Paulo ultrapassou dos muitos apóstolos, porque ele mesmo diz, livro de 2 Coríntios capítulo 9,
ele expressa os sofrimentos dele. Ele fala dos açoites, das perseguições, da fome, da nudez, no meio do mar, dos naufrágios, de tudo que ele passou. Mas ele fala: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao paraíso, viu e ouviu coisas inefáveis que não são listas de ser contadas. Sabe por que ele teve a graça de ser arrebatado, que nem ele sabe se foi transladado ou arrebatado? Porque ele esteve disposto a sofrer os sofrimentos de Cristo, a suportar medidas do sofrimento que naquela época, poucos, talvez Pedro, João e alguns outros apóstolos, tiveram na mesma balança. Mas eles ouviram, viram e experimentaram fisicamente, e estão experimentando agora, lá em cima, lá no paraíso, estão experimentando uma glória tão gloriosa, tão eterna, que não existe nenhuma capacitação humana, racional, que possa expressar o que há de se manifestar sobre nossas vidas no arrebatamento. É o seu galardão, e seu galardão vai ser medido por obras, vai ser medido pelo nível de sofrimento que você suportou, e vai ser medido pelo nível que você se crucificou. Da glória. Peraí, esse é o evangelho que eu estou pregando. Se você quer outro evangelho, vai embora. Não pertence aqui, meu filho. Porque esse é o evangelho que nós pregamos. É o evangelho que nós vivemos e lutamos para defender. É a causa do verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro é esse, centrado em tudo que Jesus Cristo é. E ponto final. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele nos movemos, nele respiramos, nele vivemos. E por causa dele, e para Ele, morreremos. E ressuscitaremos. Ou seremos arrebatados. Calma, você vai entender. Você vai entender que, por máximo que você se ache uma pecinha pequenininha dentro de uma igreja, o valor dessa pecinha só será estimado o quanto essa pessoa decidiu carregar o que poucos querem carregar, a sua verdadeira missão de uma testemunha de Jesus Cristo nessa terra. Deus não precisa de mais pregadores, conferencistas, precisa de testemunhas, voz do que clama no deserto. Deus está levantando uma geração que vai ser uma voz, sabe por quê? Para sermos uma testemunha, que temos uma voz, aonde quando nós abrimos a boca, Deus abre a dele conosco, para que aonde nós falarmos, Deus fala conosco, aonde eu colocar minhas mãos, Ele coloca comigo, aonde eu andar, Ele anda comigo. Nós vamos ter que também partilhar nossa vida completamente com aquilo que Ele é, vamos ter que estar disponível, que é sacrificar essa carne, porque evangelho carnal nesse tempo não vai sobreviver. Pode ter certeza que eu estou falando para vocês. Cristão carnal, ou seja, que decidiu viver uma vida para si, não tem espaço no reino dos céus. Por mais duro que seja essa realidade, me perdoe. Todos vão ter que encarar essa realidade. Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Não tem que refutar sobre isso. Por mais que qualquer pessoa me ouvir, futuramente pegar essa mensagem, ouvir esse áudio, ou qualquer pessoa falar: você está sendo muito enfático, você está sendo muito, está exagerando muito, está sendo muito legalista. Posso talvez estar sendo muito legalista, posso talvez estar sendo muito enfático, mas não tão quanto a Bíblia diz. Mas eu posso dizer uma coisa: eu estou certo no que eu estou falando, e nada vai mudar o que a Bíblia diz. Simplesmente isso. Esta é a verdade, que nós temos que encarar a realidade. Cristo está nos chamando ao nível de uma glorificação terrível e tremenda nesses últimos tempos. E essa glorificação descerá sobre nós em nível de glória com avivamento, aonde nós vamos compartilhar do sofrimento de Cristo, da dor de Cristo, da angústia de Cristo. E quais são as dores? Quais são os sofrimentos? Quais são suas angústias?
São coisas diferentes. Quando eu olho para esse mundo perdido, o pecador que está lá fora, eu sinto angústias. Angústias, que hoje essas angústias caíram sobre mim. Ele veio renovar meu manto, minha vida. Ele veio certificar que a minha missão está em ação. E Ele vem compartilhar comigo, para ver se eu aceito ou não aceito as suas angústias e os seus sofrimentos. Esses últimos dias passei uma temporada terrível, assombrosa. Sofrimentos, sofrimentos e mais sofrimentos. Dia e noite. Manhã, tarde e noite. E ao mesmo tempo que Ele está ali, parece que Ele não está ali. Sinto algo dele, mas parece que Ele faz silêncio. E no silêncio, Ele está trabalhando. Há uma expressão que Davi usa, que eu acho isso muito importante a gente analisar um pouco mais com o coração. Davi fala: por que, Senhor, tu se cala em tempo de angústia? Por que tu não responde no tempo do sofrimento? Talvez todo servo e toda serva de Deus tenha essa pergunta em você. Certamente quando você está compartilhando com os sofrimentos dele, há um silêncio sobre isso. E esse silêncio é quando ele está te modelando. Ele está fazendo algo em você que Pedro veio aqui e deixou descrito para mim e para você. Porque depois que vocês terem sofrido por um curto tempo, Ele te restaurará, te confirmará, te concederá forças e te estabelecerá sobre firmes alicerces e fundamentos. Essa aqui é outra parte da mensagem que eu vou começar a pregar para vocês. O primeiro ponto é uma convocação. Você quer ser um verdadeiro obreiro na casa de Deus? Saiba que depois que você aceita a trabalhar para o altar de Deus, dura é uma decisão de voltar para trás. É melhor que você não tenha aceitado isso na tua vida. Isso vai te cobrar o resto de toda a sua vida. Você nunca será completo depois que você foi chamado. Você terá angústias porque você não está trabalhando para Ele. Você sentirá sofrimentos porque você não está fazendo nada para Ele. Quantos obreiros, quantas pessoas, quantos pastores eu conheci que hoje vivem um estado de depressão espiritual porque abandonaram a sua posição espiritual. Abandonaram o seu sofrimento de Cristo porque, sabe o que é? Eles mediram o custo, olharam mais para a sua dor do que para aquele que compartilha a dor. Mas quando uma pessoa, como é que pode uma pessoa começar bem e depois ela termina mal? O que leva, apóstolo? Homens que estavam ali e depois se ofenderam contra Cristo, se escandalizaram com o reino. Eu tenho um porquê. Embora eu acredite que cada pessoa tem o seu motivo pessoal, mas eu acho que eu tenho um motivo fundamental na palavra de Deus.
os homens se esquecem que os dons, as posições, elas vão crescer. Mas com isso virá também as tribulações que vão crescer. As dificuldades, sofrimentos aumentarão na proporção que a sua unção está aumentando. Só que o problema é que alguns chegam em certo ponto não querem mais caminhar com o sofrimento de Cristo, porque acham desnecessário. Quando eu olho o exemplo de homens, tanto na palavra de Deus, como homens, como Leonardo de Reneville, A.W. Tozer, homens que lutaram pelo avivamento, são centenas de nomes, histórias de nomes, de homens, que foram até a morte por causa do nome de Jesus, e desataram grandes avivamentos em nações. Mas eles não negligenciaram sua posição de dor diante de Cristo. Porque o ministério carrega tanto a glória quanto o vitupério. E o autor dos Hebreus, ele te convida a você a carregar o vitupério de Cristo. Carregar a vergonha, a dor. Calma aí. Não confunda isso com essa medíocre religiosidade hipócrita de pentecostais, que acha que se vestir igual um trapilho, isso vai glorificar a Deus. Porque alguns se colocam nessa posição. Outros não querem sair dessa posição porque acham que isso glorifica a Cristo. Espera aí, toma vergonha na cara. Cadê seu caráter, então? Cadê seus frutos? Cadê sua obra? Não tem. Ainda fica falando mal do seu vizinho. Tem nem submissão a pastores dentro da igreja ainda. Fala, se lava primeiro. Essa falta de comiseração. Pobre, já fui muito pobre, não tive que comer, já dormi no chão. Mas eu nunca coloquei isso como alguma forma de glorificar a Deus. Mas em tudo que era sincero, sim, glorificava a Deus. Mas quando Deus ele me chamava para excelência, para mudança, para o crescimento, eu não me escondia atrás de trapilhos da minha alma. Que o trapilho está na alma, não está no que você veste. E eu conheci pessoas, eu convidei pessoas a sair do engano, da mentira. Mas eles preferiram achar que pobreza glorifica a Deus. Nem pobreza, nem riqueza falam diante de Deus. O que fala é a humildade do nosso coração. Porque tem pobre orgulhoso, arrogante, e tem rico, humilde e submisso a Deus. Eu já conheci esses dois tipos de pessoas. Eu conheci ricos orgulhosos e pobres humildes. Então, vamos tirar fora esses conceitos errados. Tudo está de acordo com o coração da pessoa. O que glorifica é atitudes que expressam verdadeiramente o conhecimento de Deus, o Evangelho de Cristo, e o que eu faço, o que eu me movo e o que eu vivo para Cristo, da glória de Jesus Cristo. Alguém está entendendo? Não, eu vou lá que o nosso tempo está curto, daqui a pouquinho tem que liberar os irmãos 9 horas, porque hoje nós temos um ônibus que vai sair daqui a pouquinho 9 horas. Mas eu tenho algo para expressar para vocês antes que vocês vão. Porque vocês vão receber algo de Deus aqui. E você tem que entender o porquê você está recebendo isso aqui. Amém? Vamos analisar 4 palavras que ele falou para nós. Porque depois que você ter sofrido por um curto tempo, ele te fará o que com você? Te restaurar? Coloca na versão Almeida para mim na tela para eles ler. Aperfeiçoará, vamos ver. Na versão Almeida está aperfeiçoar, que é o mais correto, é a palavra aperfeiçoar. Volta o versículo 10 para mim. E coloca na versão Almeida, por gentileza. Repita comigo, aperfeiçoar. A King James colocou como restaurar, mas não está correto. Porque tem outras palavras de restaurar em grego. A palavra que está aqui, a mais correta, tanto é que eu já ouvi umas 3, 4, 5 versões bíblicas, todas as outras colocam aperfeiçoamento. Ok? Olha lá. O mesmo vos aperfeiçoe. Confirme, fortifique e estabeleça. A palavra aperfeiçoar,
Eu quero que você entenda o sentido dessa palavra, que esse tipo de aperfeiçoamento só existe em meio ao sofrimento. Ninguém consegue experimentar a virtude dessa palavra se não entender primeiro o que o fundamento dela está exigindo de você. Aperfeiçoar, em grego, essa palavra é kartasio, ou kartartizo. Significa reparar, completar, examinar, restituir. Se tem uma coisa que eu vi na minha vida, que as tribulações e as angústias me causaram, as de Cristo, não falando minhas, ministério de Cristo, as grandes guerras e batalhas espirituais, as noites sem dormir, as intensas dores e angústias de clamores por almas, os cansaços e as lutas contra as forças malignas, quando nós estamos entrando no terreno do inimigo. E fora uma série de outras pressões que nós carregamos por causa do ministério. Essa palavra aperfeiçoar significa checar-se que você está completo. Significa restituir você. Significa apropriar você de virtudes espirituais que só podem ser colocadas através de uma única forma: sofrimento. Quantos irmãos e irmãs verdadeiros que estão aqui, que sofrimentos por causa da sua fé trouxe uma maturidade em você, trouxe um nível de santidade em você, que antes a sua carne lutava contra Deus e certos pecados domésticos que você tinha, que depois que você começou a amadurecer, a sua fé começou a amadurecer, você entrou em um nível de compromisso com Cristo. Esse nível de compromisso te levou a um sofrimento de dores, que você saiu de uma menina, um menino espiritualmente, você começou a se tornar alguém responsável diante de Deus. E essa responsabilidade te custou. Te custou não barganhar seus valores no seu emprego. Te custou abandonar teu emprego, porque aquele emprego estava te custando o quê? A sua santidade, teus valores como cristão. Te custou a se afastar de certos parentes que não compartilhavam a mesma comunhão com você, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Te custou ser julgado pela tua família, te custou ser julgado por aqueles que não entenderam o valor da tua fé. Mas esse julgamento, essa perda de emprego, esse sofrimento de casa, essa santificação, mulher, do teu corpo, porque você não está mais se entregando ao mundanismo, ao sodomismo no teu casamento, você decidiu ser santa. Isso te custou dores. E essas dores causou em você, sabe o quê? Virtudes espirituais. Te aperfeiçoou. Aperfeiçoou uma glória em você. Fala, a glória de Deus em mim. É a presença de Deus em comunhão com a minha alma, com a minha consciência, com o meu coração, o meu espírito. A glória de Deus é tanto suas poderosas manifestações, como os seus maiores e profundos atributos morais. A glória de Deus é o seu caráter, é o seu nome. E tem situações que, por mais difícil que seja, mas por causa de Cristo, você padeceu. Mas isso te aperfeiçoou. A sua fé hoje, ela está baseada em um caráter mais firme. Suas virtudes hoje são maiores do que antes. Há sofrimentos que passamos por causa de Cristo, que isso vai elevar nosso padrão de justiça, vai afastar de vocês pecados que antes te dominavam. E agora que esse sofrimento te fez você enxergar valores mais profundos da vida, da santidade, do que Cristo é, do que Ele representa,
Você olha esse pecado diante, você fala, oh, isso é medíocre demais. Porque as dores pela santificação te fez hoje ter maturidade diante dos seus antigos pecados. Isso é uma parte que eu estou falando, irmãos. É mais do que isso. Estou tentando falar no nosso nível aqui dentro. Posso continuar? Fala, aperfeiçoar é garantia. Fala, é a garantia que eu estou sendo como Ele é. Ou seja, quando Ele fala que Ele está te aperfeiçoando, Ele está te formando no que Ele é. É maravilhoso que essa palavra tem um sentido de restituir. Que não há nenhuma perda que o sofrimento de Cristo, por causa do chamado de Cristo na sua vida, te causou, que não há uma restituição, no mínimo em dobro, da presença, da glória, de dons, de unção e de posição que Ele vai te colocar nessa vida. Irmãos, não teve um sofrimento que eu passei por causa do meu chamado em Cristo, do que eu suportei, anos esperando em Cristo, que não me restituiu no mínimo 100 vezes mais a minha vida. Mas restituiu, sabe com o quê? Certificando que o meu caráter, a minha moral, a minha capacidade de administrar os dons, a minha capacidade de abnegar minha vaidade, estava aperfeiçoada. Tem sofrimentos que você não quer, mas fazem parte até que você esteja aperfeiçoado. E enquanto você não estiver aperfeiçoado, você ainda vai continuar no mesmo ciclo, até que você entenda a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho para mim que cada dificuldade, tribulações que eu passo, elas me servem para focar, para funilar o meu coração, para saber se eu verdadeiramente estou obedecendo e eu estou disposto a continuar obedecendo a causa do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão fracos para receber essa palavra. Você quer receber a palavra? Tem muito mais. Eu sei que de todas as formas, quando tribulações e grandes batalhas se estouram contra nossas vidas, há momentos que você está nos altos montes vendo a glória dele. Há outros nós estamos em profundos vales de angústias e dores. E nós clamamos misericórdia da minha alma, Senhor. Essas são duas características da crucificação e da ressurreição. O poder da ressurreição, ele habita em nós. Como o poder da crucificação também habita em nós. Uma te leva aos vales e desertos. A outra te leva aos montes e acessa os lugares altos da presença de que Deus é. Vai chegar um tempo na sua vida que essas duas obras se completem em você. Você carrega, você é portador da glória de Deus. Ser portador da glória de Deus, já vou entrar nessa palavra, significa que nós somos capazes de suportar tanto as grandes tribulações pelo nome de Deus, como também suportar a sua glória sem usurpar dela. Somos humildes portadores da glória inaudita de um Deus inaudito e infinito. Enquanto a crucificação tem as suas dores, tem as suas angústias e tribulações, elas estão aperfeiçoando em mim a capacidade de suportar as suas belezas, a sua glória, suas riquezas, as posições e autoridade que Ele nos delega. Ninguém carregará verdadeiro poder e verdadeira glória se não suportar os sofrimentos de Cristo em sua alma, em seu coração. Da glória a Jesus Cristo. Segunda palavra que nós encontramos aqui é firmar e confirmar. Algumas traduções está, coloca de novo na tela para mim. Firmar e outras está confirmar. Que Ele mesmo vos confirme. Fala, confirme.
palavra confirmar, em grego, ela significa, deixa eu ver como é que eu posso expressar isso para vocês. Vou te dar uma expressão para que você possa entender da forma mais simples. Porque tanto a palavra aperfeiçoar como a palavra confirmar, elas têm o mesmo prefixo. Ok? Elas têm a mesma derivação. Elas estão firmadas na mesma raiz. Mas elas têm o sufixo diferenciado. Elas dão a se entender a quase a mesma coisa. Deixa eu te explicar uma diferença entre confirmar e aperfeiçoar, ou aperfeiçoar e confirmar. Sabe, você está caído, você está fraco. Ajoelha aqui comigo aqui. Ajoelha aqui. Você está em melancolia, você está em dores diante de Deus. As angústias, suas tribulações estão tão terríveis em você, que elas te levam para isso. Você não tem força para levantar do chão. Você não tem mais força, você não consegue fazer nada. Sem Ele, se Ele não fizer, você não consegue fazer nada. Quando nós estamos passando o sofrimento de Cristo, tem um segredo. Não saia da sua posição. Suporte todas as dores. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: suporte. Suporte comigo. Como um bom soldado, suporte. Essa palavra tem uma virtude, vocês têm que desenvolver. Capacidade de suportar as angústias que as batalhas espirituais e as tribulações trazem para a vida de vocês. E sabe como é que nós suportamos? É gemendo. Eu não posso nada sem ti, Senhor. Você ajoelha mesmo que você não tenha força para orar, que você não tenha força para clamar. Você só tem angústias que pedem misericórdia da minha alma. Só entende o que eu estou falando aqui quem passa isso, ou quem já passou. Quando nós estamos aqui, fica aí, na glorificação, entramos em alto nível de manifestação do nosso espírito. Altos louvores, intimidade, revelações profundas, mas quando você está debaixo de muitas dores e angústias, elas estão te aperfeiçoando. Elas estão te quebrantando, e para te aperfeiçoar, ela tem que te quebrantar. E nesse momento que Deus está te quebrantando, está fazendo você reconhecer que sem Ele você não é nada. Você não pode nada. E que a glória que você carrega não é tua, é dEle. Você administra algo dEle. E você não pode se gloriar daquilo que não é seu. A graça, a unção não é sua. Ela vai ser cobrada no juízo final. E sabe, Ele está te aperfeiçoando. Significa que Ele está te levantando. A palavra aperfeiçoar, ela tem um sentido. E por eu estudar essa palavra, fica tão complexo às vezes de entender, porque é uma palavra espiritual. Ela tem um sentido espiritual. Então, aperfeiçoar e confirmar significa isso. Levantar e te firmar. Ou seja, quando ele te confirmou, significa que ele está te firmando. Por isso que algumas traduções está firmar. Aquele que é poderoso para te aperfeiçoar e te firmar. Ou seja, você está firmado, está certificado que você não se remove mais dessa posição. Nenhum vento, por mais forte que seja, vai remover a condição que há dentro do teu coração, na sua fé. Você se tornou uma pessoa convicta. Sabe, a proposta do diabo, ela vem aqui para te tirar daqui, mas você não vai, fica aí. Você não vai, você resiste. Você está firmado. Você se sente tentado? Sim, mas você está firmado, você sabe que você não pode sair dali. A tentação do diabo, ela vem para falar que você está sofrendo em vão, que ele tem uma proposta melhor na sua vida, tem um evangelho mais fácil. Sabe, o máximo que isso te puxe, mas não consegue te tirar você do lugar. Agora a terceira palavra, pode se sentar, obrigado. Coloca na tela para mim, terceira palavra.
Agora presta atenção nisso, fortifique. Essa palavra fortifique, eu não sei expressá-la muito bem, eu tenho que ler ela para você. Essa palavra fortifique, ela tem uma raiz muito importante, eu tenho que falar para você, e você vai ver que tem uma coisa diferente de confirme. Parece a mesma coisa, mas não é. Presta atenção no que acontece com você e a unção que vai cair sobre os evangelistas aqui nessa noite. A tradução está, que ele te fortaleça, te dê força para suportar isso tudo, te tornar forte. Fala-se da alma de alguém. Repita comigo, me tornar forte. Fica de pé de novo. Ele tem uma graça que faz ele resistir, embora isso aqui ainda puxe ele a tentação. Mas sabe o que significa tornar você forte? Olha o poder que Deus te dá na sua vida contra o pecado, contra os demônios. O diabo vai tentar te puxar. Tenta me puxar. Entende isso? Você não ganha só força para ter medo, ficar firme. Você tem força agora para derrubar isso. Você se tornou forte. Quando o inimigo tentar me puxar, tentar te puxar, você não tem mais medo dele. Você entende? Você ganhou uma força agora. Não só para resistir, ficar firme, mas é para destruir fortalezas. É uma unção. Quantos de vocês conseguem resistir firme o pecado? Vai chegar um tempo que você não vai ter mais medo dele. Você tem poder sobre ele. E você consegue pisar em cima disso. Quantos conseguem resistir, mas ainda não tem força para derrubar de vez? O Senhor nos dá força, Ele nos apodera de força. Como diz Salmo 18, o Senhor me revestiu de força, de maneira que eu possa envergar um arco de bronze e perseguir os meus inimigos. Sabe, está dizendo para você, que depois que você estiver aperfeiçoado e firmado, Ele vai te dar um poder, uma autoridade, para conquista, para derrubar os seus inimigos, para que eles não se levantem mais. Como Davi diz, o Senhor deu o pescoço aos meus inimigos na minha mão, eu os esmiucei, jazem debaixo dos meus pés, e não podem mais se levantar. Deus não quer só que você seja um crente maduro, não quer que só um crente firme na sua fé, mas seja um crente que vai para o campo da guerra, que tenha força para vencer os demônios, tenha força para vencer os adversários, tenha força agora. Antes você tinha que se afastar da tua família, agora você pode entrar lá dentro, porque tu tem mais força do que eles. Tu tem mais força do que o Leviatã que se levantava neles contra você. Agora o orgulho deles não te afeta mais. Dotado de autoridade. E a última palavra fala, fundamentados. Fortifique, estabeleça. Fala, estabeleça. Essa palavra é a mesma coisa que Jesus está dizendo sobre aquele que ouve e pratica a palavra dele, que é como a casa que está sob a rocha, que pode agora bater o vento que for, tribulação que for, angústia que for, sofrimento que for, você já está aperfeiçoado numa posição de uma tal forma que você consegue andar com sofrimentos, consegue andar com a glória ao mesmo tempo. Nada te para. Não, peraí, você não conseguiu entender esse sentido? Sabe, eu passei muitos sofrimentos de Cristo na minha vida que me paravam. Que eu não conseguia ter força para subir no altar. Eu não conseguia ter força para conquistar. Que eram muitas dores. Mas chegou um tempo que Ele foi me fortificando. Me aperfeiçoou, me firmou. Ele me fortificou. E eu comecei a andar com tudo ao mesmo tempo. Hoje eu não posso parar por causa dos sofrimentos que eu carrego. Eles são contínuos. Por quê? Porque ao mesmo tempo isso já está somatizado em mim. Isso está somatizado num servo, uma mulher e um homem de Deus. Porque depois que Deus te aperfeiçoou, te confirmou, te fortaleceu, Ele te coloca numa posição tão forte
que você não pode mais voltar para trás. Você está firmado em uma posição que por toda angústia, com tudo que você passe, você vai sentir em você tanto o sofrimento e a sua incapacidade, ao mesmo tempo, uma glória e uma capacidade tão violenta. Fala, Deus, o que é isso? Quando os sofrimentos chegam sobre mim, eu sinto como eu não sei, não posso fazer absolutamente nada, não sei orar, não sei jejuar, não sei nada. Mas engraçado que ao mesmo tempo é uma glória que me dá uma força de oração, uma força de guerra e uma resistência contra os demônios. Deixa eu te contar a visão que eu tive hoje. O que aconteceu comigo hoje? Eu estava de manhã, eu comecei a entrar em batalha espiritual. O diabo chegou na última tentativa contra mim. De tudo que ele tentou, ele veio a última vez essa madrugada contra mim. E veio com covardia contra mim. Então, eu não dormi bem essa madrugada. Aí, pela manhã, eu estava orando, entrei em espírito. E com muitas dores em mim. Fraco, cansado. Desgastado. Mas firme. Mas aperfeiçoado. E naquele momento, eu entrei em espírito, eu vi eu andando, e um homem imenso, um espírito, ele me segurava e me empurrava para trás, eu assim, eu andando, ele fazia toda a força, aquele principado, para me jogar para trás, mas ele não conseguia, sabe por quê? Firmado. A força de Deus estava comigo ali. Com toda a angústia, que eu voltava da visão, sentia aquelas angústias terríveis, pressões terríveis daquele principado em cima de mim. Mas, dentro de mim, eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu sei que essas meras tribulações estão me preparando, estão me forjando meu caráter, está removendo a nossa independência, está removendo aquilo que, nossos leviatã, nossas camadas de orgulho, aquilo que você acha que você pode. Tem uma coisa que vai remover isso da sua vida, é as tribulações de Cristo, é as angústias de Cristo, é os sofrimentos de Cristo. E quando eu vi aquela visão, eu fiquei assim, Senhor, esse diabo está aqui, mas ele não pode me parar, porque eu estou convicto. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que pregar, eu não posso parar. Você vai ter que desenvolver essa capacidade em você. O que está te parando? São seus próprios sofrimentos ou de Cristo? Lembre, tanto um quanto o outro, nenhum pode te parar. E você sabe por que eu fico maravilhado com a palavra de Deus? Que eu acho que se hoje nós pudéssemos pregar essa mensagem até o final, que agora eu vou ter que cortar ela e parar, eu tinha algo maravilhoso para falar para vocês, eu ia te deixar com alguém na boca. Eu fico maravilhado que a primeira epístola de Timóteo, ela tem uma categoria, mas quando o apóstolo Paulo, ele entra na segunda epístola, irmão, eu fico maravilhado. Mudou. A coisa mudou de figura. Sabe, na primeira parece que ele está tratando com um adolescente que está se firmando na fé. Mas na segunda ele está tratando alguém que começou a suportar tantas angústias e sofrimento que ele fala, desperte o dom que há em ti, meu filho. Tu levanta e cumpre o teu chamado. Tu lembra da fé da tua avó, da tua mãe, que também eu creio que habita em você. Tu lembra do bom depósito que foi te dado pelo Espírito? Aí ele continua. É tanta coisa que Paulo falando. Daqui a pouco ele falou, você que se alistou para o exército, e aquele que está como um soldado que milita a causa de Cristo, não pode se embaraçar com as coisas dessa vida não. Meu filho, tu é um soldado, e batalhe como um soldado. Batalhe e suporte as tribulações pelo Evangelho de Cristo comigo. E para de ficar chorando, porque tu é um soldado agora, Timóteo. Tu não tem esse negocinho mais, você não é mais um coadjuvante, não. Como é que fala a pessoa que se alista para o exército? Como é que é? Recruta? Tu não é mais recruta, Timóteo. Recruta tu era na primeira. Agora tu é soldado, meu irmão. O soldado vai ter que, para batalhar legitimamente, você não pode ficar se embaraçando com as coisas dessa vida, não. Para de se embaraçar com você mesmo. Para de se embaraçar com os seus próprios problemas. Olhe para a causa pela qual você se alistou. Você está alistado. Você está convocado.
Imagine se nós formos mais profundos essa palavra, hein? E tem muita coisa para falar com você. Mas eu quero resumir. Quero resumir lendo o versículo de novo com vocês. Eu vou finalizar essa palavra para abençoar os irmãos. Deus está falando com você? Amém. Deus está falando com você? Amém. Então é hora de você despertar e sair do seu coma religioso. Encarar a sua responsabilidade, porque chegou o tempo que Deus está listando pessoas para encarar 4 anos de guerra que vai haver. Posso te contar uma coisa? Às 4 horas da tarde o Senhor me visitou nesse altar, eu fiquei aqui no altar. Alguns irmãos, o João ficou alguns aqui deitados aqui no chão. Eu fui levado em espírito. Fiquei de frente com o Lula. Ele pegou uma garrafa de pinga. E o rótulo dessa garrafa era todos os demônios do banda, quibanda, candomblé e principados. Eu podia escrever, fazer um desenho para você. Ele abriu uma porta de vidro e liberava os demônios para o Brasil. É o Lula? Não, é o principado que está sobre esse partido, que vai fazer uma maior guerra. 4 anos, se prepare, igreja. A igreja vai ter que suportar as aflições de Cristo, porque a perseguição contra a fé vai se levantar em todos os setores novamente. Desculpa te dar essa má notícia, mas tem uma boa coisa nisso. E eu vou te falar essa boa coisa. Fala, boa coisa. A boa coisa é essa aqui, ó. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou para a sua eterna glória em Cristo Jesus. 2 frases importantes para você. Que Deus ele tem graça suficiente para te fortalecer quando você está resistindo o diabo e as tribulações. Observe-se uma coisa, que é acima do versículo 10. Fala para você resistir firme na fé. No versículo 8. O diabo, o nosso inimigo, é quem anda procurando quem possa tragar. Resistir firme na fé. E o que a Bíblia está dizendo para você? Ele te convocou para a sua eterna glória. O que tem a ver? Resistir o diabo, resistir firme na fé e todas as tribulações que nós passamos com a eterna glória. Porque a garantia da eternidade é suportar os sofrimentos por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Momentos duros vão vir para mim. Momentos duros vão vir para essa nação. Hoje, por cerca de 3 vezes, eu fiquei de frente com o principado que está na vida do Lula. E se não foi ele que apareceu para mim, para me resistir. Porque eu vi que o apóstolo vai pregar por Lula. 6 meses atrás, eu fiz uma afirmação muito séria. Eu coloquei em risco a minha vida, a minha credibilidade. Eu falei com o Bolsonaro, eu falei expressamente, o Bolsonaro não será reeleito. Eu falei que Deus me levou em espírito. Engraçado que o jeito que eu falei foi exatamente o que aconteceu, que o Bolsonaro ficaria acusando eles, e o Lula falaria para ele de novo com essa coisinha, Bolsonaro, vai ficar nisso de novo. E o Lula era reeleito. E tem ali todos os porquês disso. Por que Deus permitiria isso? Mas depois eu pregava arrependimento para o Lula. E Deus já me deu 3 visões eu pregando para esse homem. Escute, tua guerra não é contra o Lula. Escute o que eu vou falar. O pessoal da mídia gospel aí, estão acusando, falando contra esse homem, estão chamando esse homem de ladrão, estão chamando ele disso, daquilo. Embora é constatado sim, mas você como cristão não tem direito disso. Eu não tenho direito disso. Porque a Bíblia diz que a minha guerra não é contra o ser humano, é contra os demônios, contra principados, potestades. Quem guerreia nesse campo é aqueles que estão lá no mundo. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 6, que as armas que nós batalhamos não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus e não em nós mesmos. Amém, amém? Então sabe o que significa isso? Nós temos que orar agora, porque o Lula é o seu presidente, queira você ou não aceitar isso. E você vai ter que honrar e respeitar ele. Nós vamos ter que orar, embora você não concorde, tu vai ter que aceitar, meu filhinho. Porque ele é presidente, foi dado a ele essa autoridade. E nós vamos ter que orar para que os anjos do Senhor, o poder de Deus, possa paralisar os demônios, as forças satânicas que verdadeiramente, esclarecidamente, não são ocultas de nós. Mas nós vamos ter que batalhar. O mal é nas regiões celestiais. Ok? Amém, amém.
E sabe qual foi a minha posição? Eu tentei de todas as formas me ocultar, não falar muito sobre isso, porque eu estava muito indeciso. Mas pela minha fé e por quem era o meu candidato, eu tentei pedir oração. Eu orei, eu fiz a minha parte. Porque embora Deus me revelasse, não significa que essa era a vontade de Deus, mas foi a permissão de Deus por um desvio moral da própria igreja brasileira e do próprio presidente. Vocês estão me entendendo? Isso Deus me mostrou. E o Senhor me mostrou, e falei para vocês as visões, que o Bolsonaro iria sair como mentiroso e Lula como certo. É o que aconteceu. E simplesmente, nós estamos entrando agora numa guerra, não contra o homem, não é contra um partido, é contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores desse século tenebroso. E a única coisa que pode parar o poder do mal é o poder da oração de uma igreja santa e posicionada. E agora suporte as dores, angústias virão, guerras virão. O Senhor me levou em espírito com um rapazinho famoso, conhecido na mídia, mas uma moça que eu nem sei quem é, e me convocava, falava, vamos lutar pelo Brasil. Eu aceitava, vamos lutar pelo Brasil. Então, cada um lutando com as armas que Deus nos concedeu. Não fugindo da guerra, da batalha e dos sofrimentos que nós vamos passar, porque fazem parte para o nosso aperfeiçoamento. Agora eu quero que você preste sua atenção em uma coisa que eu fiquei maravilhado no livro de 1 Pedro. Coloca para mim 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, nós vamos encerrar aqui. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Olha só quantas palavras de padecimento tem em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23 agora. Coloca o versículo 23. Versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Esse é o segundo versículo de padecimento. O terceiro versículo está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 14. Mas também, se padeceste por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais, com medo daqueles, e nem vos turbeis. Terceiro versículo, nós falamos sobre padecimento pela justiça. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Eu encerro aqui. 4:12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos estivesse acontecesse. Vê o versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozije com ele. Vos regozije, é porque eu estou lendo a tradução. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Contra eles, é ele assim blasfemado, mas contra vós é glorificado. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus Cristo. Dá glória a Jesus Cristo. Eu volto a lembrar vocês que a sua única maneira de você vencer as suas aflições, suas guerras, é nunca se afastando do coração de Deus. Sabe por que muitos homens caem? Eu volto a falar aquilo de novo que eu não fechei. É porque afastaram o coração de Deus. Quando deixamos de buscar a face de Deus, o seu coração, perdemos a oportunidade de conhecer o verdadeiro valor da oração. Suportar a aflição é por meio de oração. Suportar a tribulação é por meio de oração. Suportar guerras é por meio de oração. Oração, ela tem seu sentido mais básico e seu sentido mais completo de ser definida. O sentido mais básico da oração é uma petição pela misericórdia, para que Ele nos conceda algo que necessitamos. Esse é o sentido mais básico da oração. É o menos importante para Deus, mas também não é descartado por Deus. Mas o sentido mais profundo da oração na vida de um guerreiro de oração é encontrar o coração de Deus. Porque quando eu estou encontrando o coração de Deus, eu estou encontrando a vontade de Deus. Você nunca saberá
qual é a vontade de Deus para a sua vida, se primeiro você não voltar a encontrar o coração de Deus. Quando nós estamos andando perto com o coração de Deus, a nossa capacidade de entender qual é a vontade de Deus em qualquer circunstância que estejamos passando, sempre vai estar ativo em nossa vida. Nós não vamos andar com dúvidas dele, do nosso chamado, e nem daquilo que nós acreditamos. Sabe por que a maioria dos cristãos duvidam de Deus? Porque eles usam da oração somente por petição. Mas a oração, ela é chamada para ter uma relação com Deus. A oração te chama para uma relação que te leva ao conhecimento da plena vontade de Deus na sua vida. Quando eu estou orando, Deus está compartilhando comigo a sua vontade. Quando eu estou orando, Deus está compartilhando comigo a sua dor. Às vezes do nada, como hoje, eu estava em espírito. E eu vi chegando pessoas perto de mim, crianças. E quando eu vejo isso, meu coração começa a doer. Eu começo a chorar e pedir: dai-me crianças. Dai-me o Rio de Janeiro. Dai-me, Senhor. Me dá as suas dores. Me dá a sua angústia, para que eu ore com o coração totalmente voltado, para que a sua vontade de fato seja efetuada através da minha vida. Porque se eu não entendo o seu sentimento por isso, eu posso até ir lá e querer conquistar isso, mas eu vou contaminar isso. Isso vai virar só uma ação social, não vai virar uma missão para a redenção celestial. Sabe, eu quero ganhar criança para quê? Porque nós queremos ver crianças rendidas ao Espírito de Deus, obedientes aos seus pais e mães santas, que elas tenham capacidade também de sentar aqui e ouvir uma mensagem de Deus, como as crianças da Ásia são, como as crianças da África são. Mas não só ter criança para ibope. Ibope. Não é isso. É buscar crianças para serem salvas e serem cheias do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu estou em oração, eu sei, Ele me avisa o que está chegando contra mim. Ele me prepara para isso. Ele não me deixa sozinho. E as guerras vêm. Os demônios se levantam. Antes de eu entrar numa grande temporada de guerras e de dores profundas, o Senhor me mostrou antes. E eu falo para os obreiros, eu falo: se preparem. O diabo está vindo com toda a força contra o apóstolo e contra vocês. E o inimigo veio com toda a força que tinha. Passei todos os tipos de angústia que um homem, acho que talvez pode passar, menos aquela que minha cabeça vai ser cortada. Essa eu não passei ainda. Mas, de tentações e pressões espirituais, é infernal. Mas posso dizer para vocês, há uma glória nisso, e há uma alegria nisso, que me torna tão firme, tão forte, que eu sei o que eu estou gerando para o meu galardão eterno. E cada vez que eu aprendo a suportar todas essas pressões, mais poder, mais autoridade eu posso carregar para alcançar nações para Cristo. Tudo que eu luto aqui dentro, todas as aflições que eu suporto aqui dentro, todas as demandas de hoje me preparam para suportar as grandes responsabilidades de amanhã. Se você não é responsável, e se você ainda não aprendeu a lidar com isso, com essa questão de suportar sofrimentos do Evangelho, você nunca será uma pessoa confiável para herdar os dons, as bênçãos e a herança que Deus quer te dar, para que você seja uma pessoa de influência, uma pessoa que vai ganhar almas, vai abençoar vidas, vai ter posições na vida onde Deus vai usar o que Ele vai te dar ao favor daqueles que necessitam do que o favor que Deus te deu, que você conquistou. Então saiba bem de uma coisa: sejam responsáveis com a unção que vocês têm recebido, com a posição que Deus tem te colocado. Nós vamos passar lutas lá no Nordeste, vamos passar dias sem comer em jejum, vamos passar dias andando no sol, orando e buscando salvar almas naquele lugar. E isso faz parte do sofrimento de Cristo: é jejuar, orar, andar, caminhar, se cansar. Paulo diz: me gastarei e me deixarei ser gastado em prol de Jesus Cristo, do Evangelho. Essa palavra para mim é sensacional. Sabe, todas as horas que eu sofro, que eu oro, que eu venho, que eu chego aqui no culto, que eu chego cedo aqui, isso é muito bom, porque eu me deixo me ser desgastado pela alma de vocês, porque eu vou em Deus buscar uma mensagem em Deus, eu vou em Deus orar por vocês. Eu passei hoje muito tempo orando pela vida de vocês, para que Deus viesse me atender a minha oração e transferir algo do manto que Deus concedeu sobre esse ministério, para cair hoje sobre todos os obreiros que vão para a missão nesse lugar. E se você crê nessa mensagem,
E se você quer viver a esperança da glória eterna, esteja disposto a sofrer os sofrimentos de Cristo, seja qual forem eles, seja qual forem eles. Existem sofrimentos, e esse sofrimento de Cristo em você, posso te falar uma coisa, para encerrar? Posso ou não posso? Problema é teu. Posso falar uma outra coisa? Posso falar outra coisa? Sua esposa, seu filho, não vai saber o que você está passando. É só você e Deus. Esse galardão é só seu. Sabe, alguns sofrimentos que você tem, eu posso consolar você, eu posso te ajudar. Mas os de Cristo, ninguém pode te ajudar. Ninguém. Ninguém. É algo, uma angústia dentro de você. É uma dor dentro de você. É algo que você carrega, que é tão pessoal, que ali está o centro da sua maior intimidade com Deus. É sua dor. É sua angústia. Pô, você tenta buscar o refúgio de alguém, ora por mim. Todo mundo está orando por você. Mas tu continua sofrendo do mesmo jeito. Tu tenta compartilhar com alguém o seu sofrimento. Cara, eu estou passando isso aqui, eu estou tantas noites de dormir, mas ninguém sente esse cansaço. É só você que sente. Eu estou sentindo pressão na minha cabeça, mas ninguém sente essa pressão. Só quem passa sente essa pressão. São suas batalhas. Agradeçam a Deus porque é sua dádiva. É a sua forma de honrar Ele. Outros honram dando a vida lá fora em países extremistas. Países que perseguem e matam o cristão. Honre da forma que Ele te concedeu, porque faz parte do dom da vida, faz parte da sua salvação eterna, faz parte da sua autoridade, porque suportar a tentação significa dar autoridade, suportar pressão é a capacidade também de suportar a unção da glória de Jesus Cristo. Quer ser cheio da unção? Então suporte pressão. Quer ter autoridade na vida? Suporte as suas tentações, suporte a tentação do diabo contra você. Sabe de uma coisa, que em todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Fique de pé glorificando a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Aí Pedro que se achava ainda muito bom, você Pedro, tu vai para a cruz comigo? Tu vai me negar essa noite 3 vezes, meu filho, antes que o galo cante. E depois que você se converter, se firmar, confirma seus irmãos também. Essa mesma palavra confirma, firma seus irmãos, é a mesma palavra, mesma expressão em grego usada para firmar aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. E sabe depois de uma coisa? Depois que esse homem passou aflições, angústias, pressões na alma dele tão profunda, ele estava tão aperfeiçoado, confirmado, fortificado e fundamentado, que quando ele foi levado para ser crucificado, ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu já aprendi a suportar pressão sobre mim, da glória de Jesus Cristo. É uma parte que infelizmente, queria que todos soubessem essa ciência do Evangelho, essa graça. Vocês querem crescer em nível de unção, ser visto mais pelos anjos de Deus que está aqui dentro, que anda com o apóstolo nesse ministério? Reparta o fardo para você ver só. Carrega o mesmo jugo. Você vai ver a unção, como é que vai se apoderar da sua vida. Só porque eu tenho alguns homens que carregam isso, são protegidos, porque eles também pegam as guerras, as lutas, as aflições do ministério e da causa que Deus nos deu por revelação, que é a nossa missão nessa nação. Por isso que eles são ungidos, eles crescem, porque decidiram andar no mesmo caminho, decidiram também padecer os sofrimentos de Cristo, que nos foi dado nesse ministério com grande bênção para nossas vidas. Saiba que amanhã o teu apóstolo for perseguido, seus ministros for perseguidos nessa casa, e vão querer acabar comigo nas mídias, não tem problema.